俺たちが知ってるこの世界はとてつもなく大きな世界のほんの一部だってことにね。O Continente Sombrio e o arco da Guerra de Sucessão, além de uma infinidade de personagens, poderes e bastante diálogo, sofreu muito com os maiores hiatos da obra, o que torna todas essas informações ainda mais difíceis de absorver e memorizar, principalmente quando o mangá volta de um hiato e todo mundo fica perdido no que exatamente está acontecendo. Então, para ajudar tanto vocês quanto a mim, esse vai ser um resumo com as principais informações do arco atual, um apanhado geral do que está acontecendo. Nos próximos vídeos a gente vai entrar mais a fundo em pontos mais específicos do arco. E antes da gente começar, eu queria pedir paciência quanto aos nomes dos personagens. Esse arco trouxe uma série de nomes bem específicos e complicados, mas o importante, como sempre, é a mensagem conseguir ser passada. Lembrando também que esse é o segundo vídeo da série de Hunter x Hunter aqui no canal, então já manda um Jankengu no botão de se inscrever, que a gente tá a um passo de alcançar os 600 mil inscritos. Galera, tem muito vídeo bacana pra sair aqui no canal e você não vai querer ficar de fora. Vamos lá! A melhor maneira de começar é recapitulando o que foi o final do anime de 2011, que apresentou pra gente a existência do Continente Sombrio, um lugar que pouquíssimas pessoas no mundo conseguiram explorar ou sequer sabiam da sua existência. Esse continente cobre a esmagadora maior porcentagem de terra do planeta e é lá onde habitam várias criaturas extremamente poderosas. Por exemplo, foi desse continente de onde vieram as formigas quimera, que a gente conhece, e também ficamos sabendo que é de lá que veio a Nanika, a entidade que passou a dividir o mesmo corpo com a Aluka, a irmãzinha do Killua. No passado, cada país do V5 tentou explorar o continente sombrio e todos falharam. O V5 é um grupo formado pelos principais líderes mundiais, muito parecido e possivelmente inspirado até pelo G7 no nosso mundo real. E o motivo das falhas? Uma doença e várias criaturas perigosas que eles encontraram. Então foi feito um acordo há 200 anos entre as 5 nações modernas, que são o V5, onde qualquer tipo de viagem para o continente desconhecido fosse proibida e banida. Do outro lado, temos a nação de Kakin, governada pelo rei Hoikoro, e é em torno deles que o principal plot do arco atual gira. Curiosidade, foi lá para onde o Gon e o Killua foram transportados no final do arco Grid Island, quando eles encontraram com o Kaito, e descobriram a existência das formigas quimera. Enfim, logo após o fim do arco das eleições, um arco bem turbulento por sinal, o rei Hoikoro anuncia para o mundo todo que Kakin iria fazer uma viagem para o continente sombrio. Ele então promete que, se aventurando nesse continente desconhecido, teria uma vasta quantidade de recursos naturais e uma enorme quantidade de comida, além de um discurso como o futuro pacífico da humanidade nos espera por lá. Ele diz que quem iria liderar essa expedição seria ninguém menos que o filho do lendário Pro Hunter Isaac Netero, chamado Beyond Netero, o que serve para motivar as pessoas e verem que estavam em boas mãos, já que o Netero era uma grande figura e tendo o filho dele ao lado das pessoas seria uma boa jogada de marketing. Beyond seria então o capitão dessa expedição e, em troca da oportunidade de ir para o continente sombrio, ele prometeu para o rei Hoikoro que o rei se tornaria uma figura histórica. Kakin se tornou uma superpotência ao longo dos anos. O país tinha poder e recursos suficientes para que fosse possível fazer uma viagem dessa magnitude para o continente sombrio. E como eles não faziam parte do V5, não precisavam seguir nenhum tratado feito pelo próprio V5 que proibia a exploração daquele continente. E o que o V5 resolveu fazer, sabendo que os meios para impedir a nação de Kakin de fazer essa viagem eram limitados e que envolvem força militar, para que tudo pudesse se resolver de forma pacífica e para terem um controle da situação, a melhor maneira era Kakin entrando para o V5, formando assim o V6, além de apoiar a viagem deles pelos bastidores. E para isso, o V5 teria que mostrar para Kakin que não estavam fazendo esse convite por puro interesse, imagina, nem um pouco, e que estariam dispostos a incluí-los com representatividade igual à dos 5 outros continentes, além do rei de Kakin ter o nome dele registrado na história como o pioneiro do novo continente. E em troca disso, eles dividiriam tudo em 6
2 partes iguais. Tudo que eles conseguissem lá, né? Já que isso seria uma corrida pelo ouro. E isso é basicamente já que não podemos impedi-los por serem uma superpotência, vamos apoiá-los e assim também receberemos os créditos. Mas o V5 não gosta de perder, então para manter a própria dignidade, mandaram a Associação Hunter cuidar do Beyond Netero, e com o Beyond aceitando todos os acordos, eles então deixariam ele ir para o continente sombrio sob a supervisão dos Zodíacos e mantido preso durante todo o trajeto, literalmente uma besta enjaulada. Falando um pouco sobre o navio Baleia Negra, essa é uma classe de navios de transporte construídos para a expedição de Kakin ao continente sombrio. O primeiro navio da classe, o Black Whale 1, é capaz de transportar 200.000 passageiros e está sendo usado como base para a Guerra de Sucessão de Kakin. Ele possui 5 níveis, sendo que o primeiro abriga a família real e os membros VIPs do V5, o segundo nível as inúmeras celebridades e figuras proeminentes, assim como os ricos e a nobreza, e do terceiro nível em diante estão os demais passageiros e o público geral. A batalha entre os príncipes está restrita ao primeiro e o segundo nível. Aliás, vale ressaltar que nos convéses inferiores 4 e 5 estavam tendo vários tipos de crimes, desde roubos e assassinatos, tanto que a Associação Hunter teve que se envolver nisso e tentar conter o máximo possível, já que era um número grande de pessoas que estava precisando de médico e várias sendo literalmente julgadas em um tribunal feito pela própria Associação Hunter. E em paralelo a isso temos alguns outros personagens já conhecidos que acabam se envolvendo na trama, como o Jin, o pai do Gon, também querendo ir para o continente sombrio, afinal ele sempre foi um grande explorador, né? Então faz sentido ele também ter esse interesse e se aliando ao Beyond Netero. Também temos a Associação Hunter convidando o Leório para ir nessa viagem, já que ele naquele ponto era o Pro Hunter mais amado pela associação, tendo em vista que ele agitou o arco das eleições e todo mundo começou a gostar dele, então era crucial ter ele ao lado da associação para fortalecer a imagem da Associação Hunter. O Leório aceita e recomenda o Kurapika, e agora? Qual vai ser a pronúncia? Para a Tidal, para entrar nos Zodíacos, pois achava que ele seria útil. Então o Mizai, o boi dos Zodíacos, encontra o Kurapika e faz uma proposta para ele. Se você se tornar um Zodíaco, eu direi quem está com os olhos do seu clã, e durante a expedição você pode até mesmo priorizar o seu objetivo. Os olhos em questão estavam com o 4º príncipe de Kakin, Tserriednich, que também estaria nessa viagem. Ah, esse cara, a gente vai falar mais dele daqui a pouco. O Kurapika, sabendo que 6 dos príncipes estavam recrutando os melhores hunters profissionais para trabalharem como guarda-costas, reuniu um grupo para se infiltrar em cada um desses príncipes. Esse grupo consistia no Hanzo, o Izunabe, que foi o mestre do Kurapika, a Bisky, a Melody e o Bashou, enquanto ele seria o guarda-costas do 14º príncipe Wobble, que ainda era um bebê, e sua mãe, a 8ª rainha. Detalhe que, apesar do Kurapika poder priorizar o seu objetivo durante a viagem, ele não caga para esse serviço de guarda-costas. Na verdade, ele é um dos caras mais envolvidos nessa missão em tentar ali conciliar tudo ali, todas as coisas que estavam acontecendo, evitar um caos completo, aquela guerra entre os príncipes. Também temos a Gene Ryodan, que não perde uma oportunidade de aparecer em quase todo o arco, dessa vez querendo roubar o valioso tesouro que estava no navio, e aparecem mais pra frente no nível 5 do navio, ainda com a moral lá em cima. Surgem então os 10 membros atuais da trupe fantasma e, para nossa surpresa, Illumi agora fazia parte da organização. Illumi explica que o Hisoka o contratou para perseguir o próprio Hisoka. Se o Illumi conseguisse matar o Hisoka, ele receberia uma recompensa que a gente não sabe qual é. E por que o Hisoka iria querer alguém relativamente próximo a ele desde o início da série que o matasse? Bom, o Hisoka é um personagem bem imprevisível, mas vimos durante o arco da eleição, quando ele e o Illumi estavam caçando o Killua e a Alluka, como ele adora o sentimento de alguém que deseja matá-lo. Ele até se pergunta, né, se deveria ganhar o ódio do Killua eliminando a sua irmãzinha Alluka ou o ódio do Illumi eliminando o
Killua, então a razão para isso deve ser por puro prazer como sempre. E por parte da trupe, nenhuma pergunta foi levantada, simples assim eles aceitaram a entrada do Illumi. Enquanto isso, o Hisoka permanece escondido no navio, querendo a sua vingança, continuar a sua vingança contra a Ryodan, e é daí que surge a ideia de que o Hisoka e o Kurapika vão se aliar em algum momento, já que ambos têm o mesmo objetivo de vingança, né? Isso aí já é uma teoria bem antiga. É bom reparar em quão bem o Togashi consegue reunir diversos personagens e criar motivos plausíveis para todos estarem no mesmo lugar sem parecer inconsistente. Repara só, tem um grupo contratado pelo Kurapika com ele na missão de recuperar os olhos do seu clã, os Zodíacos com a missão de explorar o continente sombrio, a Gene Ryodan com o Illumi e também o Hisoka correndo atrás da Gene Ryodan. Detalhe que no primeiro filme da franquia de Hunter x Hunter, o Phantom Road, todos os que foram no cinema receberam o one shot do Kurapika que fala sobre o passado dele, além de mostrar um pouco do clã Kurt e contar como eles foram massacrados. No final do one shot teve uma entrevista com o Togashi onde em algumas das perguntas ele fala sobre filmes. Ele diz que sempre gosta de situações em que as pessoas morrem e como resultado disso assiste frequentemente filmes de terror e suspense onde essa situação é vivida e que o seu filme favorito é Alien, onde os personagens são colocados em uma situação de espaço ilimitado e morrem uma a uma. Entenderam agora o motivo dele estar reunindo diversos personagens fodas em um só lugar? Antes de começar a expedição, o rei Roikoro passa a mensagem para os príncipes, na qual aquele que sobrevivesse à expedição seria o sucessor oficial do trono. E para a sucessão ao trono, todos os príncipes deveriam embarcar no navio baleia e participar da cerimônia de abertura, e que a batalha pelo trono iria começar quando o som da sirene de partida do navio baleia fosse dado, e depois disso qualquer um poderia usar quaisquer meios necessários para sobreviver. Essa não é uma prática exatamente nova, na verdade. Na verdade, no passado, quando o Kakin ainda era uma nação pequena e que até sofria risco de ser absorvida pelos países vizinhos, o primeiro rei de Kakin conjurou o mesmo jarro cerimonial usado ainda nesse arco atual e fez os seus filhos lutarem numa disputa de sucessão pelo trono, o que foi a base para a nação de Kakin se tornar a potência dos dias de hoje. Esse costume foi sendo passado de geração em geração. E antes da expedição, todos os príncipes teriam que passar pelo ritual. Esse ritual consistia em usar esse jarro cerimonial, que foi passado de geração em geração pela família real, e ao colocar uma gota de sangue e enfiar sua mão no jarro, o ritual estava feito, e eles agora faziam parte do jogo. Os príncipes recebem poderes do jarro concebendo uma besta sagrada de Nen para protegê-los. Mas apesar deles passarem pelo ritual, não quer dizer que eles sabiam necessariamente que estavam recebendo uma besta de Nen cada um. Inclusive, a maioria deles nem sequer sabia sobre a existência do Nen por si só. Eles só vão começar a saber disso ao longo do arco. Curiosidade, inclusive, esse jarro foi inspirado em um antigo ritual da cultura japonesa chamada Kodoku, onde vários insetos eram jogados dentro de uma jarra e lutavam até sobrar apenas um. Essas bestas de Nen guardiãs pertencem a uma nova subcategoria do Nen de manipulação, que é o tipo parasita, que o Togashi introduz nesse arco. Por definição, esse tipo de Nen é quando um usuário de Nen impõe uma habilidade a outra pessoa que se alimenta da aura da vítima para manifestar seus efeitos. Por isso o nome de parasita, semelhante inclusive a maldições. A pessoa parece que está amaldiçoada. Na prática, o que acontece aqui? Para ficar bem claro, quem criou o jarro cerimonial, o objeto, foi o primeiro rei de Kakin, e é através desse jarro, que surgem as bestas de Nen que os príncipes ganham. Ou seja, as bestas de Nen são os parasitas e os príncipes são os hospedeiros, que têm a sua aura drenada para fortalecer as criaturas. E por não serem criaturas criadas a partir do Nen dos próprios príncipes, elas não podem ser controladas por eles, mesmo que as criaturas tenham o objetivo de proteger os príncipes, porque o Nen original de tudo isso não vem dos príncipes, mas vem do primeiro rei, que criou o jarro cerimonial e que fornece essas bestas quando os príncipes aceitam o contrato. Falando um pouco mais sobre essas bestas de Nen, elas agem sem a consciência ou controle do hospedeiro, defendendo os príncipes e, em casos raros, atacando para proteger. Os hospedeiros dessas criaturas de Nen podem nem estar cientes da existência delas ou sequer serem
usuários de Nen, que é o caso dos príncipes, ou pelo menos da maioria dos príncipes. Eles só vão saber das bestas mais pra frente e não possuem, a maioria deles não tem conhecimento do Nen, o que faz com que eles nem sequer consigam enxergar as criaturas. Esse é o cenário perfeito para o parasita, já que o hospedeiro não percebe que a sua aura está sendo drenada, né? Vai sendo drenada e apenas se sente cansado. Quanto aos poderes dessas criaturas, elas se alimentam não só das emoções dos seus hospedeiros, ou seja, dos príncipes, como também das pessoas ao seu redor. Então, dependendo das pessoas de quem uma criatura absorve energia, isso pode resultar em habilidades bem complexas e imprevisíveis. Essas bestas já nascem com duas regras absolutas. Primeiro, elas não lutam ou matam umas às outras e não atacam outro ser humano a quem uma besta esteja protegendo. Então, elas assumem mais um papel defensivo do que outra coisa. Elas podem proteger o hospedeiro contra ameaças, incluindo balas e outras habilidades de Nen, mesmo que o hospedeiro tente se matar, evitando assim o seu suicídio, que é o que acontece nesse arco. No entanto, não há garantia de que a proteção do hospedeiro seja a maior prioridade de uma besta de Nen. Essas bestas também podem estar cientes de qualquer usuário de Nen que seja capaz de vê-lo e, se não estiver atacando ativamente, eles simplesmente os encaram de volta e alguns até os intimidam. As bestas também podem reagir à emoção de seus respectivos hospedeiros, podendo até evitar se mostrar ou não ter forma, em primeiro lugar. A gente vai entrar em mais detalhes sobre as propriedades e as habilidades de cada uma das 14 bestas de Nen no próximo vídeo, então não precisa se preocupar. É só pra gente fazer um briefing aqui, que elas existem algumas informações sobre elas. Agora sobre a estrutura da família real. Ela é constituída pelo rei Nasubi Hoikoro, suas 8 rainhas e seus 14 príncipes. E é aqui que o bagulho fica doido. Além de serem 14 príncipes, cada um com nomes e poderes complicados, cada um desses príncipes possui cerca de 15 a 20 subordinados em média. Eles aparecem mesmo no mangá e você fica, meu Deus do céu, quanta gente. E aqui, mais uma vez, desculpa se a pronúncia não for das melhores, mas vamos falar sobre os príncipes aqui. O primeiro príncipe, Benjamin, é um homem muito agressivo e sua primeira aparição foi ele sufocando um leão, fazendo referência a Sansão, aquela figura bíblica, né, de cabelos longos, que também mata um leão com as próprias mãos. Benjamin também é extremamente autoconfiante, podendo por isso ser visto como alguém arrogante. Mas apesar disso, ele é alguém sociável quando é visto tendo uma conversa cortês com os convidados formais da festa e trata os seus soldados com respeito e honra a memória dos falecidos. Seu objetivo final não é apenas o trono de Kakin, mas a unificação do mundo sob o domínio de Kakin. E para alcançá-lo, ele não tem escrúpulos em matar seus próprios irmãos, o que ele de fato vê como um dever para manter a árvore da família real. Em particular, ele parece odiar o Tserrienit, o quarto príncipe, ao mesmo tempo em que tem uma espécie de rivalidade com ele, e está determinado a matá-lo com suas próprias mãos. Apesar de Tserrienit pensar levianamente da inteligência de Benjamin, Balsamilko, capitão dos guardas dele, acredita que isso seja um subproduto de sua impulsividade e tendência a seguir o caminho mais curto para um objetivo, mas o considera flexível e lógico uma vez que ele tenha recebido as informações necessárias para agir. E por ser vice-conselheiro militar do exército real do Império de Kakin, ele tem algumas vantagens nesse jogo, como por exemplo mandar seus soldados vigiarem os príncipes inferiores para obter informações em relação às bestas de Nen dos príncipes e das habilidades dos Hunters. Isso porque os guardas reais escolhidos pelas rainhas devem ser todos soldados oficiais do exército de Kakin para se qualificarem. E como o príncipe Benjamin é o vice-conselheiro militar do exército real, os seus guardas pessoais são os únicos que cumprem esses requisitos, são do exército real e, portanto, podem se infiltrar nos aposentos dos outros príncipes, substituindo os guardas reais em turnos alternados, relatando todas as observações para ele. Atacá-los mesmo em legítima defesa provavelmente resultaria em prisão e condenação por assassinato. No entanto, os filhos da primeira rainha não são obrigados a cumprir as ordens do Benjamin. Nesse caso, o Tserrienit, o quarto príncipe, por ser filho da mesma mãe do Benjamin,
não é obrigado, apenas os inferiores, filhos das outras rainhas. O segundo príncipe se chama Camila, uma bela mulher de cabelos longos e loiros. Vale aqui ressaltar que todos são chamados de príncipes, até mesmo as mulheres, não é usado o termo princesa. Então vamos lá. Na sua primeira aparição, ela é vista usando um vestido com gola e uma tiara. No geral, ela parece usar vestidos extravagantes, mas apesar da sua aparência elegante e charmosa, assim como o seu irmão mais velho, Camila não tem problemas em eliminar seus irmãos de maneira sádica, embora prefira fazê-lo através de um método fácil, mas sem coração. Por exemplo, ela ordena que sua própria mãe assassine seu irmão biológico mais novo. Camila costuma se referir a si mesma na terceira pessoa, usando o apelido de Kemi ou Kami. Ela é, na verdade, uma mulher vaidosa que quer que os outros pensem do jeito que ela pensa, como pensar que ela seria o próximo rei enquanto seus irmãos deveriam morrer por conta própria. Ela não tem respeito por seu irmão mais velho, Benjamin, e ignora a ordem do seu pai para mostrar deferência e se vê como alguém que poderia mudar o mundo errado, que ela julga ser um mundo errado. O terceiro príncipe, Shorai, ou Zhangli, é um homem baixo e careca com olhos quadrados e olheiras bem marcantes. Sua aparência lembra a de um monge chinês. Segundo Shimano, Zhangli é tolerante e generoso o suficiente para iniciar uma negociação, dando a entender que ele é um homem diplomático. Ele parece ser um pacifista até certo ponto, pois evita matar, mas não hesita nem um pouco se for necessário. Ele também pode ser gentil e cruel ao mesmo tempo. Ele de fato tratou a Rainha Oito e Kurapika com respeito e cortesia e declarou que não está participando do concurso porque deseja. No entanto, ele não tem escrúpulos em se aliar à máfia para ganhar mais membros para a disputa pela sucessão. Isso porque ele acredita que um verdadeiro rei deve ser capaz de fazer uso tanto do lado claro quanto do lado escuro da sociedade. E por sua própria admissão, ele tende a se preocupar mais com o que acontece depois que se torna rei do que com os obstáculos para alcançar a coroa. Agora sim, o quarto príncipe, Tserrienich, que é o mais temido, o favorito e o mais em evidência dessa guerra. A princípio, Tserrienich se mostra um homem cortês e erudito, com interesses que vão do futebol à filosofia. Ele tem um intelecto muito aguçado e se orgulha disso. Mas apesar de parecer um homem civilizado, com uma boa moral, isso é só uma máscara. Ele na realidade é um sociopata e desumano, já que ele mata as pessoas tanto para coletar parte do corpo delas ou colecioná-las, assim como coleciona os olhos do clã Kurta. Ele se considera um artista e busca obras de arte onde pessoas são colocadas ao extremo, como quando seu subordinado estava polindo uma mulher morta como se fosse uma obra de arte. Ele também acha que qualquer pessoa que não seja ele a se tornar rei é inaceitável. Para dizer, ele é o único que merece esse título de rei, de estar acima dos outros. Tse também é, sem dúvidas, um dos maiores prodígios de Nen da obra, se não for o maior. Teta, um dos seus guarda-costas, começa a treinar ele pedindo que ele coloque as duas mãos em frente ao peito e que imagine uma bola flutuando. Segundo ela, isso demoraria de 5 a 7 dias se ele fosse rápido, com 3 sessões de 10 minutos por dia. Mas o Tserrie, em segundos, foi capaz de reproduzir aquilo e ele também foi capaz, além disso, de criar uma segunda besta de Nen sem nem aprender Hatsu. Teta o descreve como um mal puro e desenfreado e sente que, de todas as pessoas, ele não deveria ter a permissão de dominar o Nen. O quinto príncipe é uma cientista chamada Tsubepa. Ela mostra confiança para vencer a guerra de sucessão. Ao contrário de sua irmã Camila e meias irmãs, ela prefere se vestir com um estilo mais masculino nas roupas. Ela tem uma personalidade direta e, assim como seu meio-irmão Tserrienich, ela analisa as capacidades dos outros príncipes. Ela planeja expurgar Benjamin, Camila, Zhangli e Tserrienich, mesmo Camila sendo sua própria irmã direta mais velha biológica, e tenha formado uma aliança com Tserrienich. De acordo com Shimano, ela tem uma versão ideal do reino, muito paciente e tolerante, e ela aliviará seus irmãos mais novos assim que ganhar o controle do trono. Ela parece valorizar a modéstia e a humildade e detesta aqueles que não possuem tais características. Ela despreza Benjamin por sua arrogância, Camila por sua ganância e Zhangli
por sua indulgência em excesso e luxo. O sexto príncipe é uma garota chamada Tyson. Ela gosta de estar cercada por homens bonitos e selecionou seus guarda-costas usando esse critério. Ela também é extremamente possessiva com eles, quando recusa deixar a Associação Hunter rastrear eles. Enquanto ela gosta de ser mimada por seu guarda-costas, ela é muito feminina. Ela parece genuinamente apreciá-los, como visto quando ela deu uma festa surpresa a Giuliano, porque eles não comemorariam seu aniversário antes que seu contrato expirasse. Ela acredita que seus ensinamentos baseados no amor podem mudar o mundo e, apesar de estar envolvida em uma guerra de sucessão, ela se opõe à ação violenta. O sétimo príncipe se chama Lusurus. Não se sabe muito sobre a personalidade dele, mas seu irmão mais velho, Tserrienite, pensa nele como um idiota. Um exemplo disso é quando Lusurus enviou seus soldados para fazer o exame Hunter com intenções assassinas, sem pensar que poderia haver detectores de mentiras sendo usados durante o exame Hunter. No entanto, dado o orgulho de Tserrienite em seu próprio intelecto e sua opinião sobre aqueles que ele considera inferiores, isso é um pouco questionável. Lusurus é um cara sensato e pensativo. Ele não ficou assustado ao saber da existência de sua própria besta espiritual guardiã de Nen. Ele parece ter um lado canhoso, assim como planeja usar a droga saudável Clean Leaf para reabilitar viciados em drogas. O oitavo príncipe se chama Salé Salé, ou se chamava, um mulherengo muitas vezes sendo visto cercado por jovens nuas ou semi-nuas, um cara debochado que simplesmente desconsidera a guerra de sucessão na Baleia Negra e preferindo se divertir em uma festa extravagante com várias mulheres de biquíni enquanto ele sentava nu com um monte de comida espalhada pelo chão do seu quarto. Apesar disso, ele conseguiu socializar ao ser visto conversando amigavelmente com duas convidadas do sexo feminino na festa formal. Ele era um homem muito seguro de si, afirmando várias vezes com confiança que sua performance de rap no banquete mudaria o mundo. E de acordo com Rihan, um dos guardas de Benjamin, ele deixou sua mãe cuidar da maioria das responsabilidades. Não é à toa que toda essa negligência com o que estava acontecendo resultou nele ser morto por um dos guardas do primeiro príncipe Benjamin. O nono príncipe se chama Hawkenberg, aquele que tem as motivações mais críveis. Ele é um pacifista e deseja mudar a política da família real, além de ser totalmente contra essa guerra de sucessão e estava disposto até mesmo a matar o seu próprio pai para interromper a disputa pela sucessão de Kakin. Após falhar na tentativa de matar o seu pai, ele tentou suicídio, mas sobreviveu graças à sua besta de Nen guardiã, que protegeu ele, já que ele tentou atirar na própria cabeça e a besta parou o tiro. E depois disso, adotou uma postura totalmente diferente. A ideia dele era simples: já que eu não posso parar essa guerra de forma diplomática, eu vou entrar nela, ganhar e mudar toda a política para que isso não ocorra novamente. O décimo príncipe é uma mulher chamada Kacho. Conforme observado por Melody, Kacho é aterrorizante e assume uma personalidade superficial, mimada e geralmente detestável. Ela escolhe seus guarda-costas devido às suas aparências, mas ao contrário da sua meia-irmã Tyson, ela escolhe os feios. Apesar de seu status de príncipe júnior, ela mostra ter sangue frio, com a intenção de formar uma aliança com Fugetsu, sua irmã gêmea mais nova, antes mesmo que a guerra de sucessão começasse a assassinar seus outros irmãos, prometendo-lhe que quando ela se tornasse a nova governante, ela pediria para que seu pai poupasse a irmã mais nova. No entanto, Melody afirma que Kacho mente para si mesma. Na verdade, ela se ressente de ser arrastada para uma briga até a morte com sua própria família e se preocupa profundamente com sua irmã gêmea chorando enquanto vê fotos das duas passando tempo juntas. Essa também foi um dos príncipes que chegou a morrer, mas não pela ação de outro príncipe, e sim por tentar escapar do navio junto da sua irmã gêmea Fugetsu num bote salva-vidas. Quando ela sai do navio, mãos fantasmagóricas aparecem ao redor das irmãs e, percebendo que fugir nunca foi uma opção, consegue fazer com que sua irmã mais nova volte ao navio antes de também ser morta. O 11º príncipe, consequentemente, é a Fugetsu, irmã mais nova da Kacho. Fugetsu parece ser um pouco mais tímida e de coração mole. Ela está profundamente ligada à sua irmã gêmea Kacho, e ao contrário da sua irmã, ela é incapaz
de fingir mudar de uma pessoa superficial para uma mais séria diante da Guerra de Sucessão. Ela é mais gentil e atenciosa com seus subordinados do que a sua irmã e parece não gostar da Guerra de Sucessão. Ela fica apavorada quando Cachou lhe pede para formar uma aliança para eliminar seus outros irmãos, mas ela não contradiz a sua irmã. O 12º príncipe é a Momose, uma garota calma e gentil. Enquanto ela descansava no seu quarto, foi morta por um de seus guardas, asfixiada enquanto dormia. O primeiro príncipe a morrer. Hanzo, inclusive, suspeita de ter sido um clone criado por um usuário de NEM, levando todos os seus guarda-costas restantes, incluindo o soldado particular do príncipe Benjamin, a serem processados. Mas por ser um horário de sono incomum, Kurapika deduz que sua besta espiritual guardiã está por trás de um dos ataques aos guarda-costas de Wobble, o 14º príncipe, e a razão pela qual não a defende é que a Momose estava exausta, então a coisa não estava tão simples assim de entender, parecia ter algo a mais quanto a isso. Mas como ela foi morta, o rei de Kakin colocou o seu corpo em um túmulo dentro de uma sala misteriosa, onde mais 13 túmulos vazios foram colocados e dedicados aos outros filhos que fossem mortos. Em respeito ao falecimento do príncipe Momose, o príncipe Hulkenberg e seus associados fazem uma oração silenciosa por ela. O 13º príncipe é um garoto chamado Marayan, que parece gostar do seu hamster de estimação, carregando ele mesmo para eventos formais. Também parece gostar de videogames e parece relutante em manifestar sentimentos negativos enquanto esbanja muita alegria enquanto joga. E por último, o 14º príncipe, Wobble. Bom, não dá pra dizer muito sobre a sua personalidade, afinal, ela é um bebê. Mas sua mãe, a 8ª rainha, é uma pessoa bastante envolvida e preocupada em proteger a criança junto de Kurapika, o guarda-costas do príncipe mais indefeso possível, até porque as coisas não poderiam ser tão fáceis assim para ele. Inclusive, falando nele, quando os primeiros guardas da 8ª rainha começam a morrer, o Kurapika emite um comunicado de emergência falando sobre as bestas de NEM em uma linha de telefone nas quais os príncipes estavam conectados. E os príncipes ficam curiosos para saber o que era uma besta de NEM e mais informações sobre o NEM em si. Apesar de terem as bestas, eles não conseguiam ver, já que pessoas que não são usuários de NEM não conseguem ver, a não ser que seja algo materializado, como por exemplo o jarro lá, da cerimônia. Kurapika então faz um acordo com alguns príncipes, no qual ele ensinaria NEM para eles e em contrapartida haveria um acordo de trégua. Ele então reúne alguns guardas que os príncipes desejam ensinar NEM e começa o treinamento, onde ele promete que em 2 semanas conseguiria fazê-los usarem o NEM. E essa se provou uma decisão extremamente perigosa, já que foi através dela que o detentor da coleção de Olhos Escarlate, o 4º príncipe Tserrienich, viria a ter o conhecimento necessário para se provar a figura mais perigosa dentro de todo o navio. Ao fazer o teste da folha, foi revelado que Tse era do tipo especialista e, como dito antes, se provou ser um talento nato para aprender NEM e já foi capaz de criar até mesmo a sua própria besta de NEM guardiã, agora tendo posse de 2 dessas bestas. A gente vai entrar mais a fundo não só sobre as bestas de NEM, mas também só sobre o Tserrie, que merece um vídeo exclusivo só dele. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse resumão do arco atual da Guerra de Sucessão. Deu bastante trabalho compilar todas essas informações, então se você puder contribuir se inscrevendo no canal e ativando o sininho, eu vou ficar muito feliz, até porque tem mais vídeo de Hunter x Hunter pra sair aqui no canal, Então todo mundo sai ganhando com isso, beleza? Não esquece também de conferir o vídeo anterior, onde eu explico a luta do Hisoka contra o Kurolo, que muita gente também ficou bem perdida, e lá ficou tudo muito bem explicadinho pra vocês. É só clicar na imagem que vai aparecer agora na tela, beleza? Até a próxima, tchau!